Qual a primeira rádio que você se lembra de ouvir? Quais os programas que marcaram a sua história? O rádio já foi considerado obsoleto quando a TV surgiu, mas está aí firme e mais firme do que nunca e continua a ter um lugar especial no coração de todos nós. No EcoCriaCast de hoje, seguimos a nossa incursão para contar um pouco da história da radiodifusão de Santa Catarina. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. EcoCriaCast, o podcast da Escola de Comunicação Criativa da Unesc. Com os trabalhos de Carlos Felipe, eu sou o professor Marcos Dalmoro e hoje recebo o empresário e comunicador, vamos lá, atenção para o nome completo que ninguém conhece, né? Carlos Wagner dos Santos, agora todo mundo vai conhecer, Amorim. Cacai Amorim, da Rádio Amorim de Sombrio, seja muito bem-vindo ao EcoCriaCast aqui da nossa Universidade da Unesc. Maravilha. Gratidão pela lembrança, pelo convite de estar aqui. É para mim um privilégio voltar a essa casa onde aqui eu cursei administração de empresas, aqui eu cursei pós-graduação em marketing, inclusive nesse pavilhão aqui. E eu te confesso que eu me considero um privilegiado por ter passado por aqui e ser um case da Unesc. Muito bem, muito obrigado. Obrigado aí, né, a universidade hoje agora com os cursos de comunicação, né, podendo desenvolver um pouquinho mais desse contexto também, né, essa área do conhecimento que é a área de comunicação. Cacai, a gente te convidou aqui hoje porque a gente quer contar um pouquinho da história da Rádio Amorim, né? A gente quer conhecer e entender como é que surgiu, de onde é que veio, né? Quem foram os fundadores, quem participou desse processo. Então conta pra gente, lá em 1900, quando é que começou esse processo? Em 92 ela entrou no ar. Exato. E antes disso, como é que ela já foi mesmo ano que foi pedida a solicitação? Como é que surgiu a ideia? Em 89, eu trabalhava com o meu pai, Valmarino Andrade Amorim, em memória. Durante 10 anos eu trabalhei com meu pai no ramo material de construção e a ideia do rádio foi do meu pai. Eu estava cursando já administração de empresas, pensando em lá na frente gerir as empresas da família e de repente meu pai chega para mim e diz assim: meu filho, tem um canal de rádio FM para Sombrio e vai lá e fala na época com o prefeito, e o prefeito estava a par, ele tinha, né, informação, e aí eu parei e pensei, rádio, para mim, pai. Daí ele falou que ele conseguiu me convencer, né, porque ele falou que o sonho de ter uma rádio em Sombrio, que não tinha, nós somos a pioneira, era do meu avô paterno, Alcide José Amorim, em memória, e do falecido padre João Reitz. E aí, o sonho veio para o neto realizar. Então, 89, eu comecei, então, a constituir empresa e fui à luta. Fui para Brasília, 4 viagens, eu tive que fazer a Brasília para conquistar a outorga, no caso a concessão, e depois eu tinha um prazo para colocar no ar, que foi de 1 ano e meio. E aí no dia 28 de agosto de 92, 16 horas de Brasília, entra no ar a primeira emissora de rádio FM de Sombrio, Santa Catarina, Brasil. 16 horas de Brasília, e eu entrei no ar para comunicar. Acaba de entrar no ar a primeira emissora de rádio FM de Sombrio, Santa Catarina, Brasil. A partir de agora, sintonize 102.9. Rádio esta, que um dia será ouvida em todo o mundo. Eu só não sabia como. E quase apanhei do meu pai. Quase apanhei. Porque meu pai estava na expectativa lá já, ou ligado na 102, né? Estava só esperando entrar no ar. E quando eu falo isso, o meu pai ouviu. Eu saí lá, depois que eu fui pro estúdio, eu fui direto a comunicar a família, né? Aí eu cheguei lá, meu pai já tinha ouvido, já estava ouvindo e tal. E ele só dizia para mim: meu filho, tu enlouqueceu? Como é que tu vai entrar
no ar, na rádio, uma rádio que está entrando no ar agora, mal pega aí aqui num raio de 10 quilômetros. Como é que tu vai dizer que um dia essa rádio vai ser ouvida a todo mundo, meu filho? Tu enlouqueceu? Quase apanhei. E ele dizia assim, ele fazia assim, ó, meu filho, menos. Ele fazia, gesticulava assim, meu filho, menos. Cara, é uma cena que eu nunca esqueço. Que legal. Aí, um belo dia, inventaram essa tal de internet. E eu chamei o meu pai lá na minha sala empresa. Eu já estava falando para todo o planeta. E aí eu cheguei lá e eu disse assim, ó pai, acompanhe isso aqui. Aí eu entrei no ar, coloquei a rádio no ar através da internet e coloquei para ele ouvir no computador. Eu disse, ó pai, tu lembra do que eu falei no dia 28 de agosto de 92? Que um dia essa rádio ia ser ouvida em todo mundo? Tá aí. Sonho realizado. Ele foi às lágrimas. Que bacana. Ele foi às lágrimas. Que bacana. Tanto no dia como depois, porque foi incrível o dia que essa rádio entrou no ar, gente. Foi algo, assim, ó, de Deus. Porque a emoção do meu pai e da minha família, o meu pai, ele chegou a sair para um canto, assim, para chorar, sabe? Emocionado. A emoção tomou conta. Porque ninguém acreditava em mim, naquela época, que eu ia botar uma rádio no ar. Ninguém acreditava. Cacá Amorim botar uma rádio. Cacá Amorim é um pelado. Cacá Amorim não tem dinheiro para botar uma rádio. Para botar uma rádio tem que ter dinheiro, cara. Não é qualquer um. Então, eu era taxado assim, gente. Não tem aquele cara Foi lá e fez acontecer. Não tem aquele cara que ninguém acredita, cara. Perfeito. E que vai lá e faz. Que legal. Esse é o Cacá Amorim. Ô, Cacá, e quem é que estava junto nesse processo? Lá você falou do padre, você falou do seu avô, Uhum. O prefeito, a época. Como é que foi esse processo aí? Naquela época, eu tinha que constituir uma empresa limitada. Então tinha que ser 2 pessoas naquela época. Eu mais um. Aí eu precisava ter um sócio. Convidei meu pai disse, meu filho, para mim não. O homem me dá a ideia e não quer ser sócio. Hã? Tu olha que negócio de doido, cara. Nem meu pai quer ser meu sócio, cara. Olha que negócio de louco, cara. Primeira pessoa que veio, né? Pô, o pai deu a ideia. Disse, bom, vou convidar ele. Não, meu filho, para mim não. Como não? Não, para mim não. Eu já tenho as empresas, né, e tal, isso aí é para ti. Tá. Aí, cara, eu comecei a procurar pessoas que tinham capital para ser meu sócio. Porque eu estava iniciando, naquela época, a minha carreira profissional. Eu trabalhava com meu pai no ramo de material de construção. Durante o dia, estudava à noite. E eu tinha que ter alguém que... Eu pensei, bom, eu vou entrar com o trabalho, eu vou convidar um sócio que entra com o capital e eu vou lá tocar as empresas, né? Vou lá tocar as empresas. Foi o que eu pensei. Só que dentro dessa linha de raciocínio, não deu certo. Aí eu fui em várias pessoas, vários empreendedores. Ninguém quis ser meu sócio naquela época. Fui num padrinho meu e aí o meu padrinho me deu uma luz. Aí ele me sugeriu que eu fosse tinha um ministro que ele tem uma praia lá em Sombrio e ele tinha naquela época influência política. Um ministro de Estado brasileiro? Exatamente, ex-ministro Américo de Souza. E naquela época, quem governava era o Sarney, era o presidente da República. O ministro das Comunicações era Antônio Carlos Magalhães, que era do grupo dele, ele era do Maranhão. E ele é concunhado do Sarney. Olha só. Aí eu pensei, bom, ele tem influência política. E naquela época tinha que ter a influência política para conquistar uma outorga. Aí eu convidei ele para sócio e ele topou. Aí começou então eu e ele, 50% para cada um no contrato social. E assim começou. Aí constituí a concessão, a empresa
contrato social, registramos a empresa. E aí fui à luta. Eu fui a Brasília e eu fiz um negócio lá em Brasília que foi o primeiro caso no Brasil. Não existe outro. Eu precisei colher a assinatura de 2/3 do Senado, que são 50 assinaturas de 50 senadores da República, porque em 89 o Collor ia assumir. Certo. E o Collor ia cancelar todas as outorgas. Cancelar. Ele ia assumir e não ia ter mais outorga. E aí eu soube dessa informação e eu fui à luta. Aí eu tive que conquistar essa coisa antes de entrar no ar. E aí eu fui para Brasília, nem o meu ex-sócio, né? Ex-sócio, que eu acabei depois comprando a parte dele. E nem ele acreditava que eu conseguiria isso, porque não existia nenhum caso no Brasil. E como é que tu fez isso? Como é que foi esse processo? Porque para te conseguir a outorga, tinha que entrar em votação no Senado, né? Num requerimento de urgência urgentíssima. E um requerimento de urgência urgentíssima precisa de 50 assinaturas de senadores da República. E a matéria radiodifusão não é considerada urgência urgentíssima no Brasil. Perfeito. Por isso que eles, cara, não quero te estimular, mas eu não conheço nenhum caso. Mas mesmo assim, eu estava determinado, e é assim que eu sou, eu estava determinado, focado, e eu fui para Brasília, correndo o risco de chegar lá e não consegui. Fui bater na porta dos gabinetes. Em 24 horas, eu peguei lá o requerimento na Secretaria-Geral da Mesa. Exatamente em 24 horas, eu conquistei 51 assinaturas de 51 senadores da República. Dei entrada na Secretaria-Geral da Mesa, isso no dia 14 de dezembro de 90. E o Congresso Nacional, meu caro, entra de recesso dia 15 de dezembro. Eu tinha... O apagar das luzes. Foi aos 44 do segundo tempo, a grosso modo. E eu tinha até aquele dia. E... Deu certo. E de 75 senadores da República, tinha apenas 55 na casa. 20 já tinham saiu de recesso. Então, eu tinha 55 e eu precisava de 50. Cara, pensa num negócio de maluco. E graças a Deus eu consegui isso. Então, isso foi um feito que, assim, que é o único caso que tem no Brasil. Único. Legal. Curioso. No mínimo curioso, Amém, né? Deu certo. Olha só. Então, tinha um sócio nesse processo todo, e isso foi até que ano? Até que ponto que mudou e por que vocês fizeram essa mudança de sociedade depois? A rádio entrou no ar e, na época, nós combinamos que cada um colocaria 50%, que era o percentual de cada um. Perfeito. E eu fiz o quê? Para juntar os meus 50%, naquela época, em 92, eu precisava de $120 mil para colocar no ar. E eu tinha que ter $60 mil para a gente colocar a rádio no ar. E eu não tinha os $60 mil disponível. Mas eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu era sócio de 2 danceterias naquela época. Eu era casado, uma esposa e 2 filhos. Era o que eu tinha. Aí eu fiz um levantamento, se eu vendesse tudo, se eu ficasse só com a esposa e os meus 2 filhos, o Wagner e a 3, eu juntava exatamente $60 mil. Se eu vendesse tudo. E eu vendi tudo. Comecei vendendo o carro, vendi as danceterias e depois vendi a casa. E fui morar de favor numa casinha de madeira que tinha só um quartinho, uma salinha que cabia só uma bicama, uma cozinha e um banheirinho. Eu, na época, minha esposa e já os meus 2 filhos há
O Wagner 3. Que idade que eles tinham, as crianças? 89. O 89, o Wagner é de 86. 3 anos. Eles eram novos. As crianças. Então foi assim que aconteceu. Se estruturou. E aí, posterior a isso, essa venda da sociedade aconteceu quando? Aí eu juntei a minha parte. E na época, quando eu fui lá para ele colocar a parte dele, ele disse que não tinha a parte dele. Aí eu fui à luta. Por quê? Porque se eu não coloco a Rádio no ar no prazo que eu tinha, porque tem um prazo, e o prazo era 28 de agosto de 92, era o último dia, e eu ia perder a concessão. Se eu perco a concessão, como sócio administrador, eu corria o risco de levar um processo indenizatório do meu sócio, porque eu era responsável como sócio administrativo. E aí era colocar no ar ou colocar no ar. E aí eu coloquei a rádio no ar, com os meus 50%, fiquei devendo a metade, que foi o outro 50%, e botei no ar, cara. E fui à luta. Fui para dentro trabalhar, paguei tudo, e em 2000, 8 anos depois, eu comprei a parte dela. Perfeito. Foi assim que aconteceu. Que legal. É uma super história, né? Super bacana. Ô Cacai, e como é que era a característica, né? Vocês colocaram no ar, chegou à época, tu tinha compreensão de modelagem de produto, então assim, que tipo de rádio que a gente vai colocar no ar? Ou foi uma coisa mais, hoje a gente chama freestyle, né? Ou seja, abre o microfone, hoje a gente vai ter um programa, tinha uma grade de programação, como é que foi essa configuração? Eu sempre, na minha vida, eu sempre procurei fazer pesquisa. Sempre, até hoje. E aí, quando eu fiz a minha pós em marketing aqui na Unesc, aí eu me especializei, né, em pesquisa de mercado. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa para saber o que a maioria queria e gostava de ouvir naquela época. E coloquei no ar o que a maioria queria e gostava de ouvir, que é o segmento popular. E graças a Deus foi gol. Em 92, agosto de 92, nós colocamos a rádio no ar. Nós já conquistamos a liderança no ano de 92 em Sombrio. E de lá para cá são 32 anos agora em agosto. São 32 anos consecutivos a mais ouvido em Sombrio. E há 29 anos consecutivos a mais ouvido e potente na região do extremo sul catarinense e litoral norte gaúcho. Com 37% de audiência. De cada 10 rádios ligados, 4 estão na 102.9. E aí a gente colocou no ar, nesse segmento, com classe C, 250 watts. O que é classe C? Explica pra gente. Classe C, ela é o que define a potência da rádio. Então ela começa lá pela classe C, que é 250 watts, e depois tu vai galgando o aumento, aí mudando de classe e de potência. Então, eu comecei com 250 watts, e aí eu tinha um sonho que era transformar, além de mais ouvida e potente, de mais ouvida em mais potente. Esse era o foco. E aí eu comecei a colocar potência. Então, eu já fui em seguida, assim, foi uma revolução. Em 93, nós já mudamos de classe de C para B1, já fomos para 3.000 watts, conquistamos a liderança na região, e em seguida, aí classe B1, e em seguida já fomos para a classe A1, que é 50.000 watts de potência. Então foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, Marcos. Foi assim. Legal. Eu aprendi com meu pai, meu filho, primeiro paga as velhas para depois fazer as novas. Então eu dava um peitaço, pagava e ia fazendo outro. E assim foi. E, graças a Deus, em 95 nós já conquistamos a liderança na região, 3 anos depois, e de lá para cá são 29 anos consecutivos na região. Ô Cacai, e na grade, quais os programas assim que mais chamaram a atenção nesse processo? O que tu destacaria pra gente? Tem algum programa que está no ar desde a sua fundação? Tem. É o jornalismo matutino? Nós temos
o Som da Terra, que vai ao ar de segunda a sexta, de segunda a domingo, agora das 5 às 7, que é onde roda o que a maioria gosta e quer ouvir, que é o modão, ali entre 5 e 7. Som da Terra, esse é um programa que está no ar desde a época. Então, depois nós temos o Arquivo 102.9, entre 12 e 13, as mais velhinhas. O Jornalismo, de segunda a sexta, das 7 às 9. A gente só mudou o nome. Depois, a primeira edição. Aí, 12 e 13, a segunda edição. E 18 às 9, o nosso Mistura 102.9 podcast. E deixa eu lembrar mais alguns. E o Fortes Emoções, que vai ao ar das 22 às 24. Olha só. Ao vivo? Ao vivo. O que é o Fortes Emoções? Fortes Emoções. É só as românticas. Fortes Emoções é só música romântica. O que nós ajudamos a casar de gente nesse programa era incrível. Então tem muito afiliado de casamento. Olha, nós somos padrinhos, eu diria, de centenas. Olha centenas de casais que se conheciam mandando cartinha, certo? E o cara, olha, eu sou o fulano e eu tenho a idade tal, eu faço isso e tal, e eu quero encontrar a minha metade da laranja, a minha alma gêmea, enfim. E aí, a pessoa dava o perfil. Perfeito. Né? E aí, a gente ficava com o número do telefone da pessoa, a gente não expunha no ar. E aí, se aparecesse alguém interessado, a gente passava o contato e ali eles se conheciam, né, e tal. Que legal. E graças a Deus, isso funcionou de uma forma fantástica. Sabe, é um programa assim consolidadíssimo e que nós... E tá no ar até hoje, funcionando. Continua juntando casais? Graças a Deus. Que legal. Desencalhando. Ô Cacai, e nesse processo todo, né? A gente fala de uma rádio que tem um forte vínculo com a sua audiência no aspecto de entretenimento, né? Música. Qual que é o papel do jornalismo nesse processo? Como tu entendeu, né? E viu o papel do jornalismo, da prestação de serviço à comunidade para a manutenção dessa audiência? A questão do segmento... e do entretenimento e da prestação de serviço, isso é algo que eu diria que já nasceu comigo. Eu tenho 3 coisas muito fortes comigo, Marcos, que é sede e fome de Deus, aprender a justiça. Então eu tenho isso muito forte comigo e eu estou sempre atrás. E um chamado de Deus de servir, de ser útil. Tanto é que a missão das nossas empresas é ser útil ao maior número possível de pessoas, contribuindo com a geração de trabalho, renda, crescimento e desenvolvimento sustentável do mundo. Informando a verdade. Essa é a missão. Então a missão é servir, ser útil, prestar serviço. Aí foi onde nós criamos os programas de jornalismo. Perfeito. E através do jornalismo a gente cumpria essa missão. E quando eu iniciei a apresentar o programa, isso foi em 96, eu passei a apresentar o programa e ali eu comecei a cumprir a missão da empresa de prestar serviço, legal, de ser útil. E aí eu sou um homem que me lembra, que tem assim um perfil da nossa magnífica reitora. Nunca esqueço que eu entrevistando ela ao lado do governador, e ela dizia: eu sou movida
por causas. Ela disse muito forte. E eu disse, pô, eu também sou movido por causas. E eu sou aquele cara, ô Marcos, tudo que eu começo, eu termino. E olha só a primeira bandeira que nós abraçamos. Duplicação da BR-101 já. Cara, todo mundo me chamava de louco, de não sei o quê, e eu lá, pau e pau. Duplicação da BR-101 já. E abraçamos essa causa como bandeira. Graças a Deus, está duplicada. Abraçamos uma outra causa para desenvolver a nossa região, que é a pavimentação da Serra do Faxinal. Já está lá, já em processo de conclusão. Serra da Rocinha, processo de conclusão. Interpraias de Passos de Torres da Laguna. Já temos 18 quilômetros asfaltados de Laguna a Jaguaruna. E agora está sendo pavimentada por lote, né? Vindo já de Gaivota para Arroio, de Arroio para Gaivota e assim sucessivamente. Então ela está sendo feita por lote, por municípios. Então cada município faz o seu até a divisa do outro município. Então já está acontecendo, já é uma realidade. Depois nós abraçamos causas como, por exemplo, em Sombrio, em 2004, deixaram fechar o maior hospital de Sombrio e é o segundo maior da região. Deixaram fechar o Hospital Dom Joaquim. E o que eu fiz? Eu fui para frente do Hospital Dom Joaquim todas as sextas-feiras, das 7 às 9 da manhã. E eu só saí de lá o dia que reabriu o Dom Joaquim. Perfeito. Foram exatamente 39 sextas-feiras consecutivas, exatamente 9 meses, o tempo de um parto, para nascer uma vida. E aí no dia 29 de abril, 9 meses depois, 7 da madrugada, abriu o hospital. E eu recebi 5 ameaças de morte, porque o meu único azar é que caiu essa bandeira de luta, caiu num período eleitoral. E quem deixou fechar na época foi o prefeito, e o prefeito começou a ter desgaste natural. E aí tem aquela turma do prefeito que vive lá de favores e para não falar aqui, né? Bom, vou falar de uma forma moderna, que tem seio, né? Aí esse pessoal começou a me ameaçar. Cara, aí é que eu virava valente. E eu ia pro ar e eu dava nome aos bois e também às vacas, de quem me ameaçava. E eu dizia, vem aqui, ó. Eu tô aqui na frente do hospital, vem pra cá, vem aqui. Eu chamava. A última ameaça, pegaram pesado. Colocaram um caixão de defunto de criança na cor branca no portão da minha casa. Jesus. Aí pegaram pesado. Aí já não foi mais pra mim a ameaça. Aí, procedimento normal, fui na delegacia, registrei um BO e tal e vamos pra guerra. Tentaram me corromper. Mandaram alguém lá na empresa falar comigo, perguntando quanto que eu queria para sair de frente do hospital com o meu programa e com a rádio. E naquela época, faltava apenas R$150 mil para reabrir o Hospital Dom Joaquim. Porque o prefeito disse que a parte dele ele fazia e o que o governo tinha que fazer dele, que era colocar os 150 mil. Aí, na época, era o governador Luiz Henrique da Silveira, o Heriberto, secretário regional de desenvolvimento, na época da descentralização. Eu tinha uma relação muito boa com o Heriberto, até hoje. Eu tinha uma relação de irmão com o Luiz Henrique da Silveira. E, graças a Deus,
numa audiência, na arrancada de caminhões, num domingo, 9 da manhã, o Heriberto marcou, Cacá, o governador vai estar aqui. Então, convida lá o pessoal da diretoria do hospital e tal, na época da Associação dos Moradores, da Associação Dom Joaquim, foi feita uma associação para viabilizar, e nessa arrancada, nós conquistamos os 150 mil reais que faltava. Uma causa super importante que muda a vida, né? E muda completamente a lógica de uma cidade, né? E essa pessoa que esteve lá tentando me corromper, eu disse para ela assim, olha, quando ela disse, cara, quanto que tu quer para ser da Pentostal? Eu disse para ele assim, ó, é tão pouquinho, que se eu fosse o prefeito, eu já tinha assinado o cheque. Porque faltava 150 mil. E eu disse, reabre o Hospital Dom Joaquim, eu saio no mesmo dia. O cara envermelhou, amarelou, esbranqueou, e eu pedi para que ele se retirasse da minha sala. Eu disse, cara, por favor, te retira daqui, porque aqui não tem essa questão. Aqui nós não nos corrompemos e não corrompemos. Importante. E assim nós trabalhamos até hoje, graças a Deus. Isso é princípio. Eu aprendi com meus pais a ter caráter. E o meu pai me ensinava assim, meu filho, cuida do teu crédito. É uma das coisas que eu mais cuido na minha vida. Perfeito. Cacai, né, posto isso, como é que tu descreveria, como é que a gente enxerga a rádio hoje? Porque vocês tiveram aí toda uma trajetória de prestação de serviços, né, de causas muito importantes para a cidade, que mudam a realidade da população. Agora, recentemente, vocês fizeram uma mudança na grade de programação. Como é que foi essa mudança? A partir de quê? Conta pra gente um pouquinho como é que se deu isso e o que é essa mudança. Essa mudança foi, na verdade, uma revolução que foi feita. E eu te confesso que inspiração total de Deus. A gente começou a fazer pesquisa, porque como nós já somos a mais ouvida e potente da região, nós queremos ser agora a mais ouvida do Brasil. Então, a gente tem que estar sempre atrás de uma meta. Isso eu aprendi. O ser humano, quando para de sonhar, chegou a hora de morrer. Né? E aí, eu fiz uma pesquisa, Marcos, questionando qual a rádio cristã mais ouvida do Brasil. E aí a primeira informação veio que de cada 10 brasileiros, 9 é cristão. Ou seja, 87% da população do Brasil é cristã. Né? Então, de cada 10, 9 é cristão. E aí eu pensei, no Brasil 90% é cristão. Se nós fazer uma rádio no segmento 100% cristão, nós vamos, com certeza, conquistar a audiência no Brasil. E aí a gente começou a fazer pesquisa e, para minha surpresa, não existia há 9 meses atrás nenhuma emissora de rádio FM cristã no Brasil. Existe. Se vocês colocar no Google, vocês vão ver gospel, evangélica, católica, menos cristã. Ou seja, dentro de segmentos que não atingia e não atinge a maioria, não chega nos 90%. Aí eu pensei, se nós fazermos uma rádio dentro do segmento 100% cristão, óbvio e natural que nós vamos falar para 90% do Brasil. E aí, foi dentro dessa linha de raciocínio que nós começamos a projetar e a planejar essa revolução. E aí, nós começamos a ouvir a rádio mais ouvida do Brasil, no segmento, e aí aparecia gospel, né, nesse segmento, e eu comecei a pesquisar o nicho de música, de louvor que eles rodavam. E aí nós decidimos a rodar
só o que está na boca do povo, aquilo que está estourado no Brasil. O que é mais ouvido dentro do segmento cristão. E a gente fez essa programação e decidimos então colocar no ar assim. Perfeito. Só que nós fizemos o quê? Nós mantemos o segmento popular, que é o que a maioria gosta e prefere no Brasil. O Brasil é popular brega. Então nós temos que rodar música popular brega. É o que a maioria gosta de ouvir. E aí a gente fez o quê? Nós fizemos uma programação dentro do segmento popular, rodando só louvor. Que legal. E mantendo os programas por horário. Ou seja, de segunda a sexta, de segunda a domingo, nós temos o programa Som da Terra, que é só modão. E a gente fez o quê? Continua só modão, só viramos a chave. Cristão. No domingo, nós temos um programa consolidado, que está no ar desde há 32 anos, que é o Certo. Tiro de Laço. Só o melhor gaúcho. O que a gente fez? Continua só o melhor gaúcho. Viramos a chave, segmento cristão. O sertanejo é o que a maioria gosta ainda de ouvir no Brasil. A gente está mantendo o segmento sertanejo cristão. Cara, então assim, ó, foi uma revolução fantástica, né? Fantástica, mantendo o segmento. Porque para a gente liderar no Brasil, nós temos que seguir o mesmo segmento. Só fizemos uma virada de chave. Sai a programação mundana, entra a cristã. E isso vem ao encontro do chamado e da missão que Deus tem para mim. Perfeito. Que é conquistar almas e salvar vidas para Deus. E aí eu pesquisei a palavra louvor. O que é louvor? Oração cantada. E aí Deus falou comigo e eu pensei, se nós passar a rodar numa rádio que é a mais ouvida e potente da região, que já é ouvida em todos os 26 estados do Brasil, através do nosso aplicativo, do nosso Face e do Portal Amorim, e 148 países, eu pensei, meu Deus, olha a quantidade de almas que nós vamos ganhar para Deus. Olha a quantidade de vidas que nós vamos restaurar, que nós vamos salvar. Cara, não pensei duas vezes. Eu só obedeci o que Deus mandou fazer. E foi incrível, está sendo incrível. Incrível. O que em números isso impactou, Cacai? Bom, sabe a pergunta? Eu fiquei impressionado. Na primeira semana, nós entramos no ar com a nova programação no dia 1º de março de 2024. Aí, em apenas uma semana, no dia 8 de março, uma semana que nós estávamos no ar, triplicou a interatividade do ouvinte com a rádio através de textos, áudio, no nosso WhatsApp e nas nossas redes sociais, triplicaram. Que bacana. Triplicaram. Eu disse, meu Deus. E é incrível. Houve uma identificação do ouvinte com a programação, né? Claramente. Exatamente. Que bacana. Exatamente. Então hoje, o que eu mais ouço na rua, onde eu vou? Cacai, parabéns pela coragem e pela revolução, cara, que vocês fizeram. E que Deus te abençoe. É o que eu ouço na rua, as pessoas. Deus Muito bom. Ô Cacai, pra gente fechar, quero saber o que tu imaginas, como tu vê a Rádio Amorim no futuro, daqui pra frente. Como é que vai ser esse veículo? Olha, pergunta de milhões? Sábia e desafiadora, né?
Pô, aí eu tenho que parar, eu tenho que pensar e olhar um pouquinho lá na frente, né? Lá no século 1000. Marcos, de uma coisa você pode ter certeza. Nós vamos continuar focado na expansão, tá? Nós temos um projeto de expansão das empresas, graças a Deus, grandioso, em servir. Não em aquela coisa de bens materiais, não. Em servir, ser útil à humanidade. Então nós temos um projeto de expansão e conquistar, né, a cada dia mais e mais ouvintes, né? Então o nosso foco agora é, através dessa revolução, conquistarmos a liderança no Brasil, e nós já chegamos à conclusão que isso é possível, porque esse segmento é um segmento fiel, e que em 2032, só no segmento cristão evangélico, o Brasil, nós brasileiros, o Brasil vai ser 52% só no segmento cristão evangélico. Então, a tendência natural é só crescer. E como esse público é fiel, a nossa audiência também só vai crescer. Então, é continuar liderando, não só na região, como agora em todo o país. E depois de conquistar o país, né, é por passo, né, piano a piano, aí nós vamos, aí o céu é o limite. Parabéns. Baita veículo, Rádio Amorim, 102,9 FM de Sombrio. Uma super história, super envolvente, muitos personagens, né? Uma história muito bonita. Parabéns aí pela condução de um negócio, de um negócio de comunicação, né? De um empreendimento de comunicação. Muito obrigado pelo teu tempo aqui conosco e muito obrigado por ser um batalhador da comunicação, né? Um cara que luta pela área, que traz tantos empregos também e que movimenta causas tão importantes para a cidade e para a região do extremo sul catarinense, para toda a população. Muito obrigado, Cacai. Eu que agradeço, né? A minha gratidão pela lembrança de estar aqui no meio de águias, né? Aqui só tem águias, né? A minha sobrinha que trabalha aqui, tio, só tem águia lá na Unesc. Na Rádio Unesc, no Ecocria, né? Isso. Eu quero finalizar aqui praticando a gratidão a vocês, a todos aqui que formam essa equipe, né? Nós sem equipe não chegamos a lugar nenhum. Eu quero finalizar dizendo para ti o seguinte: há 32 anos atrás, eu sabia que nós iríamos chegar onde chegamos. Eu só não sabia como. Agora eu sei onde nós vamos chegar e como. Bem, cara de visão. Amém. Cacai, obrigado, hein? Obrigado. Até mais, até a próxima. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. EcoCriaCast, o podcast da Escola de Comunicação Criativa da Unesc.